O senador Marcos Duval anunciou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou bloquear 50 milhões de reais de suas contas pessoais e também de suas verbas parlamentares. O senador classificou a decisão como um abuso de autoridade e uma desmoralização do Senado Federal. Ouça o texto divulgado pelo senador Marcos Duval. Excelentíssimos senhores senadores e senhoras senadoras, venho a público expressar a gravidade da situação que estamos enfrentando. O ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão que ultrapassa os limites do razoável e desrespeita frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal, determinou o bloqueio de 50 milhões de reais de minhas contas pessoais. É fundamental destacar que tal quantia não existe e nunca existiu, sendo que havia apenas R$1.000 em minha conta, a qual ainda assim tenho como minhas dependentes, como declarado no imposto de renda, minha filha e as despesas vitais, como o plano de saúde de minha mãe, que enfrenta um tratamento contra o câncer. Essa decisão, além de inconstitucional, caracteriza-se como um verdadeiro abuso de autoridade, pois não houve qualquer comunicação prévia ao Senado Federal ou ao seu presidente Rodrigo Pacheco. O que estamos vivenciando é uma flagrante contravenção e um desrespeito não apenas à minha pessoa, mas a todo o Senado Federal, que está sendo desmoralizado diante de uma medida arbitrária que fere o princípio da dignidade humana e a própria essência da imunidade parlamentar. O bloqueio da verba indenizatória, que é fundamental para o exercício de minhas funções como senador da República, me impede de realizar as atividades inerentes ao meu mandato, incluindo a locomoção para Brasília e o pagamento das despesas de gabinete, tanto na capital federal quanto na minha base regional. Não posso sequer comprar uma passagem para exercer o meu papel constitucional de representante do povo do Espírito Santo. Essa decisão, revestida de uma pena antecipada de caráter perpétuo, é absolutamente desproporcional e inconstitucional. A imposição de uma dívida de 50 milhões de reais é não apenas impossível de ser quitada, mas também representa uma afronta à minha dignidade, não apenas como parlamentar, mas como ser humano. Nem em 10 gerações seria possível pagar esse valor. Presidente Rodrigo Pacheco, o Senado Federal está sendo desmoralizado. Esta é mais uma prova de que o Brasil não é mais uma democracia plena, onde os poderes deveriam se respeitar mutuamente. As ações do ministro Alexandre de Moraes não apenas violam minha imunidade parlamentar, garantida pelo artigo 53 da Constituição, mas também censuram minha atuação. Tudo o que publiquei tem documentação comprobatória e não posso aceitar que essas verdades sejam silenciadas por meio de medidas arbitrárias. Diante deste cenário, solicito a imediata intervenção da mesa do Senado Federal, bem como do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Não se trata apenas da defesa de um senador, mas da proteção do próprio Estado Democrático de Direito e da preservação das prerrogativas do Poder Legislativo. Estamos diante de uma situação que requer uma resposta enérgica e imediata, sob pena de sermos coniventes com o enfraquecimento das nossas instituições e da nossa democracia. Senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval vem denunciando os abusos de autoridade cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo delegado que conduz os inquéritos políticos do ministro. Recentemente, Duval afirmou: Moraes é considerado como o brasileiro mais perverso que já existiu em toda a história do nosso país. Seu nome está associado a uma série de crimes contra a humanidade. Sua postura e atitudes levantam questionamentos sobre os limites do poder e a verdadeira face de suas intenções e do seu caráter. O senador divulgou uma imagem com a ordem de bloqueio que informa o número de uma petição no Supremo Tribunal Federal. A petição em questão está sob sigilo e não é possível consultar a decisão do ministro, tampouco sua justificativa.
Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.